que em virtude dessa quarentena, desse isolamento social, afastamento social que nós temos vivido e não temos podido nos reunir presencialmente, eu percebo que alguns irmãos correm o risco de se esquecer da sua contribuição financeira em favor do reino de Deus. E eu digo isso de cara limpa pelo seguinte: eu, quando um jovem pastor batista, sempre fui muito estudioso, e eu sabia que as pessoas de fora da igreja, elas achavam que os pastores só queriam saber de dinheiro, né? Os pastores só querem saber de dinheiro. Até hoje muita gente pensa assim, né? Até gente da igreja pensa que os pastores querem saber de dinheiro. E eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa com respeito a esse assunto. Eu digo, eu vou mostrar para os ímpios que eu vou ser um pastor que não vou nem falar em dinheiro, para eles verem que eu não estou interessado em dinheiro, não. E aí realmente, enquanto jovem pastor batista, eu não falava em dinheiro. Não falava em dinheiro, não. Então eu quero saber, né? Eu lembro que eu li muitas coisas sobre George Miller, né? Eu tenho mais de uma biografia de George Miller. E George Miller era aquele camarada, o maior exemplo de fé dos tempos modernos é George Miller. Ele nunca dizia nenhuma das necessidades dos seus orfanatos lá em Bristol, na Inglaterra, e para não influenciar ninguém a contribuir. Mas toda a necessidade dele, do orfanato, ele só falava para Deus secretamente em oração a Deus. Eu digo, você mesmo que George Miller, não vou falar nada sobre dinheiro. Falar só com Deus. Mas ao longo do tempo eu percebi que eu não podia fazer isso, né? Porque eu tenho a responsabilidade de ensinar o que está na Escritura, né? A minha responsabilidade é ensinar a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus para aquelas pessoas que não a conhecem ou que não a conhecem bem. Então eu não tinha o direito de privar os irmãos do ensinamento correto a respeito deste assunto. E até porque há um bombardeio o tempo todo muito grande, né, por parte de pessoas, até mesmo de dentro da igreja, né, usando todo tipo de argumento contra a contribuição financeira. E eu percebo que há realmente muito abuso, sempre houve muito abuso na área financeira com respeito a essa questão do dinheiro, da contribuição. E ao longo da minha vida eu tenho estudado esse assunto. E às vezes eu dou muita razão para aqueles que criticam determinados excessos, exagero. Na verdade sempre houve, né? E então até a mesma reforma protestante, também estudei alguma coisa sobre a reforma protestante, e ela foi ocasionada por causa de dinheiro, né? Então, aí hoje eu pensei muito, já tinha outras mensagens para pregar, de hoje eu vou falar sobre este assunto da contribuição financeira da igreja. Como eu estou a par da controvérsia, né, eu vou basear a minha palavra não no Velho Testamento, né, nem nos Evangelhos. Eu vou basear a minha palavra hoje na exposição de uma carta do Novo Testamento, uma carta do apóstolo Paulo, especificamente para as igrejas gentílicas, né? E aí eu não posso ser acusado de estar usando o Antigo Testamento ou a lei, embora o texto vá falar da lei também, mas vou explicar. Então eu vou expor 1 Coríntios capítulo 9, né? Procurar da maneira mais honesta possível, embora sabendo sempre que nós corremos o risco de errar na interpretação da Bíblia. Se eu errar em alguma coisa da interpretação, será tendo sido bem intencionado, né? Só pode ser por ignorância, porque eu vou procurar ser honesto, como geralmente eu procuro ser, porque ao lidar com a palavra de Deus, eu tenho medo de torcer a Escritura, de fazer violência à Escritura, porque Deus não deixará barato isso. Mas eu estou me dirigindo para a Igreja Batista da Fé, do Calafate, dizendo aos irmãos, né, que não pense que alguém pode colher sem ter semeado, né? Mas eu vou expor o texto, os irmãos aí julguem o que nós iremos dizer. Então, 1 Coríntios capítulo 9 vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo vai dizer assim: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós.
porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Então o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele está defendendo a sua identidade, a legitimidade da sua condição de apóstolo. E aí eu quero dizer que essa palavra apóstolo, que é uma transliteração do grego, apóstolo é no grego, mas significa enviado. Então eu entendo que neste caso aqui, o apóstolo Paulo, ele está defendendo a sua chamada como enviado, né? Eu fui enviado. Então é sempre essa questão de que eu fui enviado por Deus, né? Como por exemplo, Moisés foi enviado por Deus com sinais e prodígios. Jesus, principalmente no Evangelho de João, uma das coisas que ele mais afirma é que ele foi enviado pelo Pai. Nesse caso aí foi um apóstolo, que na verdade é chamado de apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Então, eu entendo que o apóstolo Paulo aqui está dizendo assim, que ele foi enviado, né? Por isso que eu sou um apóstolo, apóstolo significa enviado. Eu fui enviado por Deus, eu fui enviado por Jesus. No caso aqui nós sabemos que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles foram enviados pelo Espírito Santo, né? Atos 3 diz: estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Então, o que o apóstolo Paulo está aí defendendo inicialmente é a legitimidade da sua chamada ministerial, de que ele foi chamado e ele foi enviado como um apóstolo, por isso que ele é um apóstolo, ele foi enviado. Então, quer dizer que hoje não é diferente, né? O que as igrejas devem procurar saber, ou descobrir, essa pessoa que está aí dizendo que é pastor, né? Dizendo que é bispo, presbítero, ou dizendo que é uma pessoa que foi enviada por Deus, né? Ela foi mesmo enviada. Ela foi enviada, ou seja, é um apóstolo nesse sentido, ela é um apóstolo, foi enviado mesmo por Deus, é uma pessoa separada para o ministério, né? Para cuidar da igreja, ela foi mesmo. É isso que o apóstolo Paulo está defendendo. E esse tema da defesa do seu apostolado é muito recorrente nas epístolas paulinas, porque em 1 Coríntios, ainda capítulo 15, ele volta a esse assunto, quando ele vai falar o seguinte, depois de dizer que Jesus ressuscitou, né, capítulo da ressurreição, capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: por último apareceu também a mim como um abortivo, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Então, mesmo ali, ele volta a defender de que ele realmente é um apóstolo e que ele se considera o menor dos apóstolos, né? Naquela situação. E ainda, ele fala desse mesmo assunto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 12, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, que ele vai dizer assim. E aí eu gosto muito de uma tradução que eu ouvi certa vez, deve ter alguma versão que diz assim: as credenciais do meu apostolado foram operadas entre vós por sinais, prodígios e milagres, ou maravilhas. Então, mas sempre o apóstolo Paulo ficou esse tempo todo sempre defendendo de que ele realmente era um apóstolo e de que ele foi realmente enviado por Jesus, né, pelo Espírito Santo, que era legítimo o seu ministério, até porque na época dele havia, como sempre havia falsos apóstolos, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer, né, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Isso sempre houve, sempre vai haver. Onde há o verdadeiro, haverá o falso também. Então, a primeira coisa que o apóstolo está aí defendendo é a sua chamada, né? É por isso que eu intitulei essa mensagem de os direitos dos apóstolos e os deveres da igreja, né? Porque aonde há um direito, há um dever, né? Até na nossa Constituição Federal, infelizmente, o ser humano sempre procura saber quais são os seus direitos, mas às vezes não percebe que a cada direito corresponde um dever e vice-versa. Aí o apóstolo Paulo agora, uma vez decidida essa questão dele, que ele realmente é um apóstolo, que ele foi realmente chamado por Deus, no caso por Jesus, sabemos que ele foi chamado por Jesus, ele foi enviado por Jesus, mas também foi enviado pelo Espírito Santo, porque essas duas autoridades, né, são registradas no Novo Testamento. Aí a partir do verso 4 ele vai defender os seus direitos, né? Se a pessoa foi chamada por Deus, ela foi enviada como um apóstolo para cuidar da igreja de Deus, se essa pessoa então tem direitos, aí estão os direitos dela. Então ela diz aqui,
Verso 4. Não temos nós direito de comer e de beber? Então, o primeiro direito que ele está invocando para ele, né, é assim: não temos nós direito de comer e de beber? Ou seja, se Deus chama uma pessoa para o ministério, se Deus chama uma pessoa para cuidar da sua igreja, ele diz: essa pessoa tem direito de comer e de beber. Ele está dizendo. E quando ele diz que essa pessoa tem direito de comer e de beber, então significa que a igreja tem a obrigação de providenciar a comida e a bebida dessa pessoa chamada por Deus, ou enviada e enviada. Aí ele continua, verso 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Aqui ele, né, naturalmente, ele tá, é Paulo e Barnabé aqui, né? Os dois são chamados de apóstolos. E aí ele está dizendo que nós temos direito de ter uma esposa, levar conosco nas viagens missionárias, nas viagens evangelísticas. Nós temos o direito de levar uma esposa crente conosco. Aí diz assim: isso aqui já é praticado pelos demais apóstolos. Os outros apóstolos levavam uma esposa que ela também era sustentada pela igreja, né? Aí diz assim: e os irmãos do Senhor, os irmãos de Jesus, que também eram autoridade na igreja primitiva, eles tinham esse mesmo direito, levar uma esposa crente, né, junto com eles, né? E aí ele diz aqui: e Cefas é Pedro, né? Pedro aqui é Cefas, o apóstolo Pedro, que sabemos que era casado. Ele também viajava com a esposa dele. Eu vejo aqui até a prudência da igreja primitiva, em que os seus pastores, os seus apóstolos, eles viajavam com a esposa do lado, né? A prudência, porque depois, hoje, por exemplo, né, ao longo do tempo, de repente começaram a achar que ficava muito pesado, porque era melhor mandar só um mesmo, porque custava menos dinheiro, e aí o obreiro passou a viajar sozinho, depois caiu aí em várias situações de pecado, né, por causa disso. Mas aqui está a base legal, né, para essa prática de deixar o pastor vai junto com a esposa, não é vaidade da esposa nem dele, não, é prudência, para que ele não venha cair numa cilada e cair em pecado por viajar sozinho sem a esposa do lado. Isso aqui é o que Paulo está dizendo. Agora, por que Paulo e Barnabé não faziam isso? Porque Paulo, por exemplo, tinha o dom de celibato. Ele diz: eu queria que todos os homens fossem como eu, né? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Paulo tinha o dom de celibato, provavelmente Barnabé também, porque não há nenhum indicativo que os dois tenham casado. Se eles tinham o dom de celibato, mulher não era fraqueza para eles, né? Senão, eles ficariam correndo grande risco de viajar sozinhos, mas não é o caso. Então, ele está defendendo o direito, né? O direito da pessoa que foi chamada por Deus para cuidar da igreja. Aí ele diz aqui: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. É claro que aqui não significa deixar de trabalhar de maneira geral, significa deixar de trabalhar no secular, deixar de trabalhar fora do ministério, da atividade sagrada, da chamada ministerial. Então ele está dizendo: um dos direitos da pessoa que Deus chamou para cuidar da sua igreja ela tem direito de deixar de trabalhar no secular, ela tem direito de deixar de trabalhar fora da atividade da igreja sagrada para sustentar sua família. Tem direito, né? É isso que ele está dizendo aqui, deixar de trabalhar. E isso aí eu estou falando isso porque eu estou expondo a escritura, né? Mas eu não vou ser demagogo nem hipócrita para dizer que isso é fácil. Eu sei, por exemplo, que grande parte dos pastores nossos trabalham fora. Eu mesmo já trabalhei fora, né? Já trabalhei fora, porque e o meu propósito, porque desde que eu fui chamado, eu entendi a minha chamada ministerial ainda jovem. Eu sabia que eu tinha que viver exclusivamente do ministério e lutei para que isso acontecesse, mas nem sempre isso deu certo. Então, teve situações que eu tive que trabalhar fora mesmo. Mas é o que o texto está dizendo aqui, né? A pessoa que Deus chamou tem direito de deixar de trabalhar fora, embora isso aqui depois a gente vai dizer, né? Que o apóstolo Paulo, ele nunca não, em grande parte da vida dele, ele não obedeceu isso aqui. Em grande parte da vida dele,
O apóstolo Paulo trabalhou fora, disse assim: essas mãos providenciaram o que era necessário para me manter para mim e os que estavam comigo. Então ele trabalhava dia e noite feito louco, né? Mas eu acredito hoje, eu vou dizer aos irmãos, eu acredito hoje que o apóstolo Paulo errou nisso aí. Depois eu vou mostrar por quê. Então vamos ver aqui. Aí vem, na sequência, no verso 7, Paulo vai usar 3 figuras, e aqui isso é muito esclarecedor, né? Ele vai usar 3 figuras para demonstrar o que é mesmo a atividade pastoral, a atividade ministerial, a atividade sagrada de uma pessoa chamada para o ministério, para cuidar da igreja de Deus, que não é o caso de toda a igreja. Infelizmente, nós percebemos que nos últimos tempos houve um certo nivelamento doutrinário, né? Em que muitos aí, eu creio que ao arrepio das Escrituras, passaram a dizer que todos foram chamados. Todos foram chamados, mas todos foram chamados para a salvação. Agora, para o ministério específico de cuidar da igreja, uma minoria foi chamada. E dizer que todos foram chamados para o ministério pastoral, isso é uma heresia, né? Então está aqui, ele está dizendo aqui. Aí ele vai dar 3 figuras. A primeira é essa: quem jamais milita a sua própria custa. Quem jamais milita a sua própria custa. E quando ele fala isso, quando Paulo fala isso, quem jamais milita, a palavra militar, né, ela tem a ver com exército e com guerra. Eu vou mostrar que ele usa a mesma figura na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Paulo usa a mesma figura, né? Que é quem jamais milita a sua própria custa, ou seja, quem vai à guerra, né? Quem é que vai à guerra a sua própria custa? Aí em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, ele diz assim, aí já falando para Timóteo agora: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. Mesma figura, está falando aqui. Então, quer dizer, uma pessoa que foi chamada por Deus para o ministério, para cuidar da sua igreja, ele está comparando aqui a alguém que vai para a guerra, né? E aqui eu quero mostrar, existe uma diferença entre a igreja, o povo e os líderes que foram chamados por Deus e separados para essa atividade, né? Eu lembro que no passado diziam assim: o pastor no passado era aquele homem que ficava feito doido, se matando de trabalhar, fazendo tudo, e os irmãos iam todos sentados debaixo cruzado lá no banco, só criticando o pastor. Agora hoje não, hoje a coisa mudou, porque hoje nós colocamos o ministério nas costas dos irmãos, e agora quem fica de braço cruzado é o pastor, vendo os irmãos tudo morrer de trabalhar, né? Pois é, os antigos é que estavam certos. Foi para isso que o apóstolo está dizendo: quem foi chamado para o ministério foi chamado para a guerra, linha de frente. Claro que toda a guerra está na guerra, mas nessa figura aqui, ele está dizendo que quem foi à guerra foi o pastor, foi o líder, foi o apóstolo, foi a pessoa que Deus separou para cuidar da guerra dele. Satanás vai mirar nesse aí, né? A segunda figura que Paulo usa em 1 Coríntios 9 é: quem planta a vinha e não come do seu fruto. Agora, ele já está aqui falando da vinha, né? Da agricultura. Alguém que cuida da agricultura, que cuida do roçado, que cuida de uma plantação, essa pessoa tem direito de comer do fruto da vinha. A mesma figura em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, né? A mesma figura, chamada ministerial. Ele está dizendo aqui. E aí tem uma terceira figura que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 9 para representar o ministério pastoral, apostólico, a chamada, separada, pessoa separada, é assim: quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado, ou do leite do rebanho, né? Como uma tradição tem. Então, agora a figura aqui é da pecuária, de cuidar de um rebanho. E aí ele está dizendo, o ministério pastoral, aqui apostólico, a pessoa que foi chamada, separada e enviada para cuidar da igreja de Deus, ela é comparada a alguém que cuida de um rebanho. Essa figura aqui é mais conhecida, né? E ele diz, então essa pessoa tem o direito de se alimentar do leite do rebanho. Tudo isso aqui o apóstolo Paulo está defendendo o seu direito de ser sustentado pela igreja para fazer o seu trabalho. Apesar de que ele disse lá ali, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar no secular,
mas no sagrado tem que trabalhar muito, né? Se afadigar no trabalho. Então, voltando agora para, novamente, 1 Coríntios capítulo 9. Aí ele diz aqui, verso 8: Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Aí eu quero chamar a atenção para esse fato aqui. Olha que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, na Acaia, cidade grega, e para uma igreja gentílica, mas aqui ele faz uma referência à lei do Antigo Testamento. Então, digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Ou seja, ele diz assim: eu não estou tirando esses ensinamentos da minha própria cabeça, não. Eu estou ensinando isso porque a lei de Moisés, o Antigo Testamento lá, a Torá, diz isso também. Ele está fazendo agora uma comparação entre a igreja e Israel. Aí vamos ver. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha o grão. Porventura Deus tem cuidado de bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Então ele está aí usando o paralelo aqui da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Ou seja, há uma semelhança entre as práticas religiosas de Israel e a igreja. É claro que eu sei muito bem que há uma diferença muito grande também, né? Quer dizer, as coisas da lei, elas eram legalistas, elas eram impositivas. Agora, as do Novo Testamento não, né? É a lei da liberdade, né? Por isso que diz lá, o judeu que não era dizimista era chamado de ladrão, mas o crente não, né? Porque assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, é você que decide, né? Tanto é que Zaqueu decidiu dar metade da sua fortuna, da sua riqueza, né? Mas Jesus exigiu do homem rico que desse tudo. Então, mas há um paralelo, né? Há um padrão, embora no Novo Testamento não tenha um caráter legalista da obrigatoriedade. É uma questão de fé. Se você crê, você planta. Se você não crê, você não planta. Mas depois, se você não colher, não se admire se você não colher, porque a lei da semeadura é verdadeira. Só colhe quem planta, e você colhe o que você planta. E aí, sabe muito bem que dinheiro é chamado de semente em 2 Coríntios 9, 6. Então, o apóstolo diz aqui, continua, verso 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Eu até estranhei essa tradução carnais, né? Porque eu acredito que o mais correto seria materiais, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Mas ao examinar o texto grego, a palavra que está lá é realmente uma palavra sarkós, né? Sarkikós, aqui está. É carne mesmo, literalmente é carne. Embora em português eu creio que é mais fácil entender materiais. Se contrapõe ao espiritual o material. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós os líderes, nós os pastores, nós os apóstolos, nós as pessoas que Deus enviou para cuidar da igreja, a nossa missão é semear para vocês coisas espirituais, como por exemplo o ensino da palavra, né? Mas ao semear em vocês as coisas espirituais, nós temos o direito de colher de vocês as coisas materiais, ou seja, o sustento. Essa é a lição que ele está dando aqui, e que está repetida, ou seja, confirmada no outro texto, em Romanos capítulo 15. O apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa, né? Romanos capítulo 15, verso 26, ele vai dizer o seguinte: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, dos judeus, devem também ministrar-lhes os temporais, ou seja, os materiais, né? Os bens materiais, é a mesma coisa. Então o que o Paulo está dizendo aqui em Romanos é: o evangelho são as bênçãos espirituais dos judeus,
que foi compartilhado com os gentios, nós os gentios. E aí, tem tradução que diz, né? As bênçãos espirituais são o evangelho são bênçãos espirituais, e veio dos judeus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. E ele diz assim, então nós devemos, e no caso aqui era a igreja judaica de Jerusalém que estava passando por necessidades, que a igreja gentílica de Corinto, Paulo disse, é justo mandar ajuda material para eles, já que nós recebemos as bênçãos espirituais deles, que é o evangelho. Então aqui entre igrejas e igrejas, e aqui em 1 Coríntios o mesmo conceito que Paulo está usando, mas é assim: nós os pastores, nós os apóstolos, nós as pessoas que Deus enviou para cuidar da igreja, a nossa função é semear para vocês coisas espirituais, né? Os pastores devem cuidar da vida espiritual da igreja, e aí em razão disso a igreja deve retribuir com o sustento material do líder. Esse aqui é o ensinamento que ele está dando aqui, né? Isso é muito importante, porque às vezes pastores bem intencionados de repente acham que deve resolver os problemas materiais da igreja, que pode não ser o caso. Eu até admito que em algumas situações até cabe, mas cuidado para não esquecer de cuidar da vida espiritual da igreja e passar a querer cuidar da vida material. Da vida material muitas outras pessoas podem cuidar, mas da vida espiritual da igreja só quem pode cuidar é a pessoa que Deus enviou. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, né? Aí eu vou saltar o verso 13, porque ele vai dizer aí, nós não usamos desse direito e tal. Tá, eu vou pular para o verso, eu vou saltar o verso 12, vou para o verso 13. Olha só, eu gosto desse negócio aqui porque tem muito a ver comigo. Porque logo que eu me senti chamado para o ministério, jovem ainda, eu comuniquei para algumas pessoas e recebi uma carta de um amigo meu, onde ele mandava exatamente esse versículo aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Diz assim, não é esse 13, mas foi o 14 que ele mandou, mas eu vou começar com o 13. Diz assim, olha só: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E aqui templo hieron, da onde vem hierarquia, né? E está se referindo ao ministério do Antigo Testamento. Os que administram o que é sagrado, é serviço sagrado. É serviço sagrado que está escrito aqui. Os que administram o serviço sagrado comem do que é do templo. Isso aqui são os levitas. O levita é o ministério do Antigo Testamento. Os levitas cuidavam do templo e eles tinham direito de comer do que era do templo. Aí ele continua: e os que de contínuo estão junto do altar, participam do altar. Os que estavam junto de contínuo ao altar eram os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam junto do altar. Aqui tem templo e tem altar. O templo é mais amplo, eram os levitas que cuidavam, enquanto que o altar é mais central, que eram os sacerdotes, né, que cuidavam do altar. E eles também aqui, eles eram sustentados pelo serviço dele do altar, o serviço sagrado. Ou seja, mais uma vez, Paulo está usando o paralelo da nação de Israel, do Antigo Testamento, com a igreja. Aí eu digo, é claro que no Antigo Testamento, da lei, tinha um caráter de obrigatoriedade, né? É legalista. No Novo não tem, mas há um paralelo, né? Faça isso voluntariamente, porque se os apóstolos têm direito de ser sustentados, alguém tem a obrigação de sustentar, no caso é a igreja. Agora o versículo que eu quero realmente destacar é esse aqui agora, o verso 14, que foi esse que eu recebi logo no início da minha chamada. Diz assim: como ele se refere ao Antigo Testamento, ao ministério, eu quero dizer, em Números capítulo 18, que eu não vou aqui ler lá porque é um capítulo bastante grande, mas em Números 18 é dito expressamente que os levitas eram sustentados pelos dízimos de Israel. Os dízimos sustentavam os levitas, enquanto que as ofertas sustentavam os sacerdotes. E quando os levitas recebiam o dízimo de Israel, eles tinham que tirar uma oferta chamada o dízimo dos dízimos, e davam para Arão, o sumo sacerdote, e seus filhos, que eram os sacerdotes. Então ficou claro lá que o dízimo de Israel era para sustentar os levitas,
enquanto que as ofertas eram para sustentar os sacerdotes, o dízimo dos dízimos, porque ao receber o dízimo de Israel, os levitas eram obrigados a tirar o dízimo daquele que ele recebeu e entregar para os sacerdotes, que era o dízimo dos dízimos. E é isso que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Quem quiser vai ler número 18 lá para conferir. Agora veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Assim ordenou, e aqui eu quero corrigir, olha. Eu conferi na King James, né? E conferi também na NVI. As duas dizem assim, ó, aqui está, assim ordenou, lá está assim também ordenou o Senhor, e na outra está, da mesma maneira ordenou o Senhor, que eu acredito mais correto lá. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, da mesma maneira como o ministério do judaísmo era sustentado pelos dízimos e pelas ofertas de Israel, da mesma maneira, diz aqui, ordenou também o Senhor os que anunciam o evangelho, que vivem do evangelho. E eu quero dizer, eu não quero torcer a escritura. Aqui ele está falando isso, que o Senhor, que é Jesus Cristo, que ele é o Senhor, ele ordenou. Ele não ordenou, não está dizendo que ordenou para a igreja, não. Ele está dizendo que ele ordenou aos que anunciam o evangelho, ou seja, os que foram chamados. E aqui eu digo, cuidar da igreja sim, mas também para anunciar o evangelho, né? Porque ele é o apóstolo, o evangelista, faz tudo parte do ministério pastoral. Ele diz aqui, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E eu achei isso aqui muito pesado, porque diz, da mesma maneira, assim também, né? Ou seja, da mesma maneira como no Antigo Testamento o ministério era sustentado pela nação, as 11 tribos restantes, ele diz, a igreja, aí eu digo, isso aqui sou eu que estou inferindo, a conclusão é essa, não tem para onde correr, né? Se aqueles que anunciam o evangelho devem viver do evangelho, é a igreja que tem a responsabilidade e o dever de sustentar essa pessoa que foi chamada. É isso que Paulo está defendendo aqui. E aí eu quero dizer aqui o seguinte, aqui eu durante muito tempo eu não tinha coragem de criticar o apóstolo Paulo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz nessa carta ainda, diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que Paulo nem sempre imitou Cristo, ele nem sempre imitou Jesus, e alguma coisa eu creio que o apóstolo Paulo errou, e essa foi uma delas. Na sequência aqui o apóstolo Paulo diz assim, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Aí ele diz, ai de mim se não anunciar o evangelho. Guarde isso aí, olha. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Agora eu vou mostrar o que Jesus fez. Em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vai dizer o seguinte, verso 1. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Agora veja, pregando e anunciando o evangelho. Lembre que Paulo disse, ai de mim se não anunciar o evangelho. Agora Lucas está dizendo aqui, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. A pergunta eram 13 homens, os 12 mais Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A pergunta quem é que sustentava esses 13 homens? Ele vai dizer aqui, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Jesus era sustentado com seus apóstolos por essas mulheres, né? Se fosse hoje, é possível que ele seria criticado, né? Está sendo sustentado por mulheres, né? Mas Elias foi sustentado pela viúva de Sarepta de Sidom também. Parece que Deus gosta de fazer isso, né? E aí eu vejo, Jesus, ele era carpinteiro, né? Não é este o carpinteiro? Jesus era carpinteiro. Mas nós não vemos, depois que Jesus começou o ministério dele, você nunca viu Jesus trabalhando na carpintaria para ganhar dinheiro, para poder sustentar ele no ministério e os seus discípulos apóstolos. Você nunca viu, nós nunca vimos. Jesus não se envergonhava de ser sustentado por mulheres, mas ele se dedicou exclusivamente ao ministério de anunciar, está aqui,
pregando e anunciando o evangelho, o mesmo evangelho que Paulo anunciava, só que Paulo se encheu de escrúpulos, né? E para não ser acusado de estar explorando a fé do povo, que foi que eu também no começo da minha vida, do meu ministério, eu pensei também, mas depois descobri que é orgulho, né? É orgulho nosso. Nós não queremos ser acusados de explorar o povo por dinheiro, e não deveremos mesmo. Mas naquilo que Deus deu direito, nós não temos direito de mudar. E aqui eu vou dizer porque em 1 Coríntios, eu quero lembrar os irmãos o seguinte, que em Mateus 6,33, né, que Jesus fala sobre essa questão, comida, bebida e roupa. Olha, ele fala, comida, bebida e roupa, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber, nem pelo que haver de vestir. Aí ele termina no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou a verdade quando ele disse isso? Isso se cumpre mesmo? Será que isso é prático? Isso funciona mesmo? Eu quero dizer para vocês que parece que para o apóstolo Paulo não funcionou. Porque, olha só, 1 Coríntios 4,11, até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus. Fome e sede é comer e beber, estamos nus, sem roupa. O apóstolo Paulo disse, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Eu disse, poxa vida, será que o que Jesus falou em Mateus 6,33 não se cumpriu? Porque ele garantiu que aquele que buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele seria acrescentado comida, bebida e roupa, o que Deus prometeu lá. E por que o apóstolo Paulo sentiu aqui, ele passou fome, sede e nudez? A única coisa que eu posso mais dar, irmãos, é isso aqui, olha, que o apóstolo Paulo, por orgulho, porque o apóstolo Paulo confessa em 2 Coríntios 12,7, que o espinho na carne, o apóstolo Paulo tinha uma tendência para o orgulho, com o qual muita gente, eu realmente já tinha mesmo essa tendência, né? Então não vou receber dinheiro dessas igrejas para mostrar que eu não estou interessado em dinheiro, porque eu estou preocupado com a opinião dos outros. Só que Jesus não tinha isso. Jesus fazia o que Deus mandou, acabou. Deixa eles pensar o que pensarem. E é por isso que não funcionou para Paulo, porque ele não imitou a Jesus nisso. Ele trabalhou fazendo tendas, ele trabalhou de muitas maneiras, só faltou morrer de trabalhar para sustentar ele e os que estavam com ele. Depois até parece que a igreja reclamou, porque ele disse assim, em que fostes feito inferiores às outras igrejas, senão disto que eu não vos fui pesado. Então, temos que ter cuidado com o que está na Bíblia, né? Porque se nós não fizermos o que é perigoso. Ele diz assim, assim também ordenou o Senhor. O Senhor é Jesus. O Senhor ordenou que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Pois é. Então, irmãos, que eu estou dizendo isso só para isso aqui, eu não estou aqui condenando nenhum pastor que trabalha no secular, porque eu já também fiz isso, embora não quisesse fazer, mas fui obrigado. Naturalmente, eu acredito que a falha foi minha, porque a palavra de Deus se cumpre, né? E aí eu quero dizer o seguinte, olha, mas os pastores que foram chamados e separados por Deus, enviados, esse apóstolo foi enviado, né? Tem direito de ser sustentado pela igreja. A igreja tem a obrigação de sustentar, né? E a igreja que não faz isso não prospera, ainda tem mais essa. É a base legal, é a base teológica, né? É Deus, foi Jesus que mandou. Então, e aí, né, os irmãos que estiverem sendo bombardeados por outras mensagens aí, né, por causa de exagero, de excesso, de desonestidade de determinadas pessoas, mas não pode anular a palavra de Deus. Então digo, irmãos, faça a sua parte, né?